Eu e as minhas histórias. Conta-se que eu vou contar a história do cientista e do motorista. Havia um famoso cientista que saía pelo mundo dando palestras sobre suas teses doutorais. E ele já havia viajado por várias universidades e sempre acompanhado do seu motorista. Um dia, o seu motorista virou-se para ele e disse: Eu já ando tanto tempo com o senhor que eu sou capaz de dar essa palestra no seu lugar. Vocês sabem que uma palestra doutoral, após a palestra, são feitas perguntas. Então o cientista disse: Pois, na próxima reunião, você vai dar a palestra e eu vou fazer o papel de seu motorista, porque ninguém me conhece. E aí ambos viajaram para uma famosa universidade. E quando chegou lá, o motorista começou a defender a tese doutoral do cientista. E o cientista, sentado lá no cantinho, escutando o motorista falar tudo direitinho e certinho daquela tese. Após a palestra, todos ficaram admirados, mas mais admirado ficou o cientista. Então começou a fase de perguntas e respostas. E, de repente, alguém fez uma pergunta totalmente diferente das outras que eram feitas. E o motorista não sabia como responder aquela pergunta. Então, ele disse: Meu amigo, a sua pergunta é tão elementar que eu vou chamar o meu motorista para respondê-la. E aí o cientista foi lá e respondeu a pergunta. Então, hoje é o dia do motorista fazer o papel do cientista. Ok? Gostaram? Hã? Foi legal? Gostamos. Muito boa, Muito muito bem. boa. Olha só, gente. Esse capítulo, no sepulcro de José, a serva do Senhor faz uma abordagem sobre o que aconteceu durante aquele sábado. Ela faz uma abordagem sobre o que aconteceu com algumas pessoas naquele sábado, enquanto Jesus estava no túmulo, e ela começa falando sobre as últimas horas da cruz. É o 80 ou é o 79? 80. A minha escudeira Gorete foi que me deu isso, ela é quem me confirma. Mas vamos lá. Antes, eu quero contar a história para vocês. Vocês gostam de história, né? Acho que vocês gostaram da história do motorista, né? No século XVIII, dois grandes intelectuais, chamados Gilbert Weston e Lord Lyttelton, que eram eminentes pensadores ingleses, estes homens intelectuais e os mais propícios de sua época, eles eram zombadores do cristianismo. Eles zombavam da religião cristã. Um dia, os dois se encontraram e eles propuseram um acordo. Eles disseram: nós vamos ridicularizar o cristianismo para sempre. Nós vamos colocar por terra todo o pensamento, todos os propósitos do cristianismo. Então, eles se reuniram e, depois disso, eles disseram o seguinte: depois do que a gente fizer, não vai restar muita coisa do cristianismo. Mas eles disseram o seguinte: olha, esse é um trabalho muito grande e não dá para ser feito por uma pessoa só. Há duas coisas que nós precisamos trabalhar para destruir o cristianismo. Uma, eles disseram, é a ressurreição de Cristo, como ensina as Escrituras. E a outra é a vida de Paulo. Então, Gilbert disse para Lyttelton: eu destruirei a doutrina da ressurreição de Cristo. E Lyttelton disse: e eu vou fazer uma nova ideia, uma nova proposta sobre Paulo. Dali, eles se combinaram de um tempo adiante para
encontrasse e ver o que cada um tinha conseguido e como eles iam colocar em prática aquilo. E cada um saiu para fazer o seu trabalho. Meses se passaram e agora, conforme tinham combinado, eles se encontraram para descobrir, para discutir o que tinham encontrado. Naquela ocasião, quem começou a palestra foi Liderton. E ele iniciou dizendo o seguinte ao Westen: o que você tem? O Westen respondeu: eu tenho algo maravilhoso para contar a você. Quando eu comecei a estudar a ressurreição de Cristo, tratando de deixar salva a minha reputação, tive que buscar argumentos contra e a favor do assunto. O resultado foi que minha mente e meu coração foram tocados e convencidos por Cristo de que ele realmente ressuscitou. Orei a ele, agora eu pertenço a Cristo. Essa foi a conclusão de Westen. Liderton disse também: graças a Deus, Westen, também eu tenho uma maravilhosa novidade para lhe contar. Quando eu comecei a estudar a vida de Paulo e tentei encontrar argumentos para destruir a sua história, a sua reputação, eu fiz uma minuciosa pesquisa. Tive que buscar a verdade. E posso te dizer, conciosamente, que eu me encontrei exatamente como Paulo no caminho de Damasco. Agora eu digo para Jesus: o que queres que eu te faça? Queridos, eu e você fomos convencidos pela mesma verdade, pelo mesmo poder que convenceu Gilbert e convenceu Liderton. Quanto mais você vai à palavra de Deus, mais cristão você se torna. O grande cientista Louis Pasteur, ele dizia o seguinte: um pouco de ciência te coloca distante de Deus. Muito de ciência te coloca perto dele. Olha uma coisa linda que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó. Esse livro diz o seguinte: não tenho fé suficiente para ser ateu. E um dos capítulos mais impressionantes está aqui. Jesus ressuscitou dos mortos. Eu não vou falar da ressurreição de Jesus, mas eu vou falar do sepulcro de Jesus e o que tudo isso ensinou, não só a nós, como as pessoas daquele tempo. Ellen White disse que nas horas finais da morte de Jesus, um grande problema se entrave. Os discípulos não queriam que Jesus permanecesse na cruz, como era, às vezes, de costume, porque aos mortos não sepultados ficavam ali na cruz, apodreciam, os animais iam sobre ele. Outros eram retirados da cruz e eram colocados em lugares menos dignos, podemos dizer assim. E os discípulos não tinham muita influência. Os acontecimentos que se continuaram após a crucificação foi que houve um impasse para saber se Jesus tinha morrido ou se Jesus não tinha morrido. Então, os sacerdotes pediram aos guardas que se certificasse de que Jesus havia realmente morrido. E um deles tomou uma lança e vazou o lado do Senhor Jesus Cristo. Dali correu sangue e água. Jesus havia morrido há menos de 6 horas. E isso não era comum. Um supliciado pela cruz demoraria até dias para que pudesse morrer. Mas Jesus pendera na cruz. Os instantes finais da cruz de Jesus convenceram a muitos de que ele realmente era o que dizia ser, o Filho de Deus, aquele que tem a divindade em si. Ellen White faz um comentário preciosíssimo aqui.
ela diz o seguinte, olha só, Melo, o que é que ela fala? No mesmo dia da sua morte, 3 homens, deferindo largamente entre si, declararam sua fé. No dia da morte de Jesus, Ellen White diz, 3 homens totalmente diferentes foram convencidos e salvos por sua fé. O primeiro foi quem? O primeiro foi Simão. Simão foi convencido pela sua fé. Depois, o guarda romano. E depois, o ladrão na cruz. 3 homens declararam fé em Jesus Cristo na sua morte. Quando nós fomos estudar o livro de Atos dos Apóstolos aqui proposto, vocês vão ver um capítulo sobre a morte de Paulo. E vocês vão ver que Nero tomou um cuidado de que Paulo fosse supliciado pela madrugada, porque Nero temia que no transcurso da prisão ao lugar de martírio, muito mais pessoas se convertessem ao cristianismo pelo testemunho de Paulo. Jesus Cristo salvou a humanidade, especialmente estes 3 homens, no último dia sobre esta terra, no seu momento de dor. Que poder, que maravilhoso Salvador é Jesus Cristo, inigualável. Ellen White diz que, naqueles dias, os discípulos estavam preocupados com o que fariam com Jesus. João era o mais preocupado deles. Então, apareceram 2 discípulos de Jesus. Um se chamava Nicodemos e o outro José de Arimateia. Esses discípulos eram homens influentes, eles eram membros do Sinédrio, eles eram ricos, eles eram pessoas de ascensão na sociedade. Mas antes de continuar, por falar de Nicodemos e José de Arimateia, Ellen White faz um comentário muito importante, que depois foi comprovado pela ciência. Diz que quando Jesus morreu, não foi a lança que o matou, nem foi a dor da crucifixão que produziu a morte. Aquele grito soltado com grande voz no momento da morte, a corrente de água e sangue que lhe fluiu do lado demonstrava que ele morreu de ruptura do coração. Partiu-lhe o coração pela angústia mental. Foi morto pelo pecado do mundo. Jesus não foi vítima. Ele se ofereceu. Ele é uma oferta. É uma oferta do céu. Ele morreu pela dor, pelo sofrimento, pela angústia. As armas que se levantaram a ele. Você lembra que Jesus disse assim, não temas aquele que pode matar o corpo, mas que pode matar a alma? O corpo dele foi ferido, mas a sua alma não. Ele saiu daquela cruz incontaminado espiritualmente. Incontaminado. Não havia em Jesus nenhuma mancha no seu caráter, no seu ser. Então, queridos, a esmagadora dor de Jesus foi quem o matou. Naquela emergência, José de Arimateia e Nicodemos vieram em auxílio dos discípulos. Ambos eram membros do Sinédrio e tinham relações com Pilatos. Então, eles saíram dali e foram falar com Pilatos. José de Arimateia foi falar com Pilatos. E Nicodemos foi providenciar as custosas mirras, aloés e especiarias para levar ao embalsamento do Senhor. Os discípulos de Jesus ficaram
profundamente impressionados com a atitude daqueles dois homens. Eles não tinham, eles estavam com medo e se esconderam, mas José de Arimateia e Nicodemos, eles se apresentaram diante daqueles homens. Eles esqueceram todas as ameaças do sinédrio, todas as ameaças dos sacerdotes. Eles se expuseram para tirar Jesus da cruz do Calvário. Nem José de Arimateia, nem Nicodemos haviam abertamente aceitado o Salvador enquanto vivera. Enquanto os discípulos temiam mostrar-se abertamente como seus seguidores, José de Arimateia foram ousadamente em auxílio do Salvador. Isso me lembra a história de Dwight Moody. Escuta o que eu vou falar agora. Um dos admiradores de Moody chegou para Moody e perguntou: vocês conhecem Moody, não? Vocês sabem quem é Moody, né? Moody foi um grande pregador presbiteriano do século XIX, chamado despovoador do inferno. Por seus esforços evangelísticos, mais de 70 mil pessoas encontraram Jesus Cristo. Um dia, um dos admiradores de Moody disse: Moody, você tem a fé dos mártires? E Moody disse então: não, eu não tenho a fé dos mártires. Mas no dia em que eu precisar desta fé, Deus me concederá. Sabe, amigos, eu comprovei o que Moody disse no Espírito de Profecia, nos escritos de Ellen White. Eu sei que eu e você não temos a fé dos mártires, mas no dia em que nós precisarmos de uma abundante fé para tomar um grande posicionamento diante de Deus, Deus vai conceder esta fé a mim e a você. Não se preocupe com a medida da sua fé. Se preocupe com o seu relacionamento. Lembre-se, quando Elias subiu ao céu, ele deixou uma capa para Eliseu. E Eliseu pegou aquela capa e tocou o rio novamente e disse: aonde está o Deus de Elias? E o Deus de Elias abriu o rio Jordão. No momento em que você precisar de uma medida de fé, Deus também vai colocar uma capa em suas mãos. Entenda isso. Nicodemos e José de Arimateia tiveram a fé no momento certo. Eles tiveram a fé no momento certo. Agora veja que coisa linda e comovente. Delicadamente, reverentemente, removeram eles do madeiro com as próprias mãos o corpo de Jesus. Corriam-lhes lágrimas de compaixão ao contemplarem o ferido e lacerado corpo. José possuía um sepulcro novo, talhado em rocha. Queridos, preste atenção. José de Arimateia e Nicodemos eram ricos. Eles podiam ter pago para servos fazer o trabalho de remover Jesus da cruz. Mas você só vai encontrar isso no espírito de profecia, na revelação especial de Deus. É a serva do Senhor que diz: delicada e reverentemente removeram eles do madeiro com as próprias mãos o corpo de Jesus, enquanto lágrimas corriam do seu rosto. Sabe? Há coisas que somente você pode fazer para Deus e ninguém pode fazer no seu lugar. Meu amigo, minha amiga, meu amor, você que está me escutando, saiba que aquilo que Deus colocou em suas mãos, você precisa fazer por você mesmo, pessoalmente. Não deixe que outro corra à sua frente para fazer. Faça como José, faça como Nicodemos, suba a cruz e retire o corpo do Senhor. Só você pode fazer isso.
Não deixe que outro faça em seu lugar. Aqui está essa belíssima atitude de José. E então, aqueles discípulos levaram o corpo de Jesus até o sepulcro. Perto dali, as mulheres estavam ao pé da cruz e elas não saíram do pé da cruz. Elas acompanharam tudo isso até o sepulcro. E mesmo depois que Jesus foi colocado no sepulcro, ali permaneceram. E a última mulher a sair do sepulcro foi quem? Maria Madalena. Ela estava ali, foi a última a sair do sepulcro. Maria Madalena e as outras Marias demoravam-se ainda em torno do lugar em que descansava o Senhor, derramando lágrimas de dor pela sorte daquele a quem amavam, e voltando elas no sábado repousaram conforme o mandamento. Isso registra Lucas 31 anos depois. O sábado é o dia do Senhor, tanto na criação como na redenção. Porém, aquele sábado se passou diferente dos outros sábados. Interessante que os próprios sacerdotes, o sumo sacerdote aparece naquela manhã de sábado para fazer os seus serviços rituais. Porém, um detalhe estava incomodando a todos. O véu do templo que havia se rasgado na tarde anterior não fora reposto. E o lugar tão especial, tão santíssimo, tão sagrado, agora era visto por todas as pessoas. Aquele era um testemunho de que aqueles ritos, de que aqueles procedimentos não tinham mais valor algum. O tipo havia perdido o sentido, porque o antítipo já havia acontecido. Naquele sábado, enquanto Jesus se achava no túmulo, muitos naquele dia começaram a refletir sobre tudo. Até os próprios sacerdotes, eles não sabiam o que tinha acontecido. Eles começaram a ficar preocupados. Eles começaram a rememorar tudo. E as coisas começaram a se encaixar para eles. Muitos, naquela ocasião, voltaram às Escrituras em busca de saber aqueles fatos se estavam em harmonia com as Escrituras. E, para a surpresa deles, todos eles apontavam para que Jesus fosse o verdadeiro Messias. Em especial Nicodemos. Naquele sábado, enquanto Jesus estava, Nicodemos teve o ensejo de refletir. E uma luz mais clara iluminou-lhe a mente e o espírito. E aquelas palavras que foram ditas por Jesus em secreto a ele voltaram maravilhosamente à sua mente. Recordou então os acontecimentos do Calvário, a súplica de Cristo por seus assassinos e as respostas que deram ao pedido do ladrão moribundo. Tocaram a alma do douto membro do Sinédrio. Nicodemos se convencera mais na morte de Jesus do que antes. Veja o que Ellen White registra. A sua fé para sempre se estabeleceu. O mesmo acontecimento, olha que coisa linda, queridos. O mesmo acontecimento que destruiu as esperanças dos discípulos convenceram José de Arimateia e Nicodemos da divindade de Jesus. E aí vem aquela linda ilustração que vocês conhecem, do barro e da cera. O barro e a cera podem ser expostos aos mesmos raios do sol, mas as atitudes mudam. Enquanto a cera derrete, o barro se endurece. Assim, os eventos da morte de Jesus que destruíram as esperanças dos discípulos, e eles diziam, pensávamos ele que seria a esperança de Israel, foram estes acontecimentos que trouxeram convicção
a José de Arimateia e a Nicodemos. Seus temores foram vencidos pela coragem de uma firme fé inabalável. Agora eu quero ler aqui para vocês. Naquele sábado, como de costume, os doentes e sofredores foram levados ao pátio do templo, indagando: quem nos pode informar acerca de Jesus, o Nazareno? Muitos vieram de longe para encontrar aquele que curara os enfermos e ressuscitaram os mortos. De todos os lados ouviu-se o clamor: queremos Cristo, o médico. E aí eu me lembrei das palavras de Jeremias. E aí o pastor Melo lembra dessas palavras de Jeremias que disse assim: sobe a Gileade, sobe a Gileade. Porventura não haverá bálsamo para ti? E aí me lembrei de um sermão lindo que eu ouvi do meu pastor Melo. Ele pregava dizendo assim: olhai e vivei. Olhe e vivei. Se eu não me engano, isso está no livro de Ageu. Não me lembro, mas eu me lembro desse sermão. Foi uma ênfase muito grande. Subir a Gileade, os doentes subiram ao templo em busca do grande médico, mas lá eles não estavam. Eles foram expulsos. Diz aqui a serva do Senhor: os sacerdotes, confusos com aquela afluência de gente, resolveram então expulsar dos átrios do templo, chamando os soldados para tirar aquelas pessoas dali. As ruas estavam cheias de lamentos, doentes pareciam a míngua do toque vivificante de Jesus Cristo. Médicos eram consultados em vão. Não havia não havia eficiência como a daquele que jazia no túmulo de José. Olha que coisa linda Ellen White escreve. Sem Cristo, a terra era sombra e escuridão. Isso nos faz lembrar o quê? A terra escura e vazia, até a presença do Salvador chegar, trazendo a luz. Foi ele que disse: haja luz. Cristo é a luz do mundo. Sem Cristo, eu, você, este mundo, o universo é todo sem valor. Sem Cristo. Há um lindo hino do nosso cenário que diz: Jesus é melhor. Jesus é melhor do que tudo. Há outro hino que diz: Cristo é tudo para mim. Viver, sonhar, cantar. É minha força, meu bordão. Sem Ele, que penar. Sem Cristo, a terra não tem valor nenhum. Ele permaneceu no sepulcro seu, mas o seu nome estava em todos os lábios. Ellen White diz isso. Ele estava no sepulcro, inerte, mas o seu nome estava em todos os lábios. Por homens de inteligência, foram estes sacerdotes e príncipes convidados a explicar as profecias. Jesus ensinou tanto na sua morte como em sua vida. E eu me lembrei do testemunho de Adriana ontem, quando ela deu o testemunho sobre a morte do seu pai. Eu penso, Adriana, que a morte do seu pai testemunhou tanto para tantas pessoas, mais do que se ele estivesse vivo hoje. Ele testemunhou para muitos. Porque Deus tem um poder de fazer das desgraças, das dores desta vida, algo para sempre, para a eternidade. Deus tem um poder de lidar com o nosso caos e transformar todo o nosso caos em algo útil, em algo eterno. Essa morte tão temida, essa morte tão
tão inexplicável dos nossos amados, tudo disso não valerá nada. Paulo diz que tragada foi a morte pela vida. Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus estava no sepulcro, mas o seu nome, seus ensinos estavam no coração de muitos. Assim como seu Pai, que descansa, mas ainda está nos lábios de muitos. Concorda? É assim. Bom, eu quero dizer para vocês que em um determinado momento, até os próprios sacerdotes se convenceram de que Jesus era o Messias. E eles estavam tão preocupados com isso, que a vingança que os sacerdotes julgavam seria tão doce, para eles se tornou amarga. Para eles se tornou amarga. Eles não conseguiam ficar em paz em um único momento daquele sábado. O sábado, o dia do descanso, o sábado, o dia do prazer, o sábado, o dia da alegria. Para aqueles que usaram, para aqueles que não usaram de misericórdia, agora aquele sábado era um sábado terrível, de condenação, de juízo prévio. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos no melhor lugar do mundo, porque nós temos paz. Eu não sei quem ligou para mim ontem, eu não sei, alguém ligou para mim, eu disse, Joselito, tudo em paz, tudo tranquilo. Ah, foi o meu pastor, o pastor da minha igreja. Ele disse, pastor, tudo em paz, tranquilo não, mas em paz sim. Eu posso dizer para você, pode ser que em algum momento de sua vida você fique intranquilo, você não consiga ter sossego, mas não perca a sua paz por conta disso. Porque a paz, ela é a coisa mais evidente de que Deus está com você. Aqueles sacerdotes, eles estavam intranquilos porque ele não tinha paz. Lembre-se que Jesus disse, a minha paz vos dou. E a minha paz é diferente do que o mundo dá. E aquilo que Jesus dá, permanece. Aquilo que Jesus nos deixou, permanece. Lá naquele sermão de Jesus no cenáculo, Jesus deixou 3 dons para mim e para você. Quais são os 3 dons que Jesus deixou naquele discurso lá no cenáculo, na ceia? Ele disse, a minha paz vos dou. Este é o primeiro dom. O segundo dom que Jesus disse foi bom ânimo. Tende bom ânimo. E o terceiro dom que Jesus deixou foi a alegria. Ele disse, em algum momento a vossa alegria vai ser tirada, mas ela voltará e ninguém tirará esta alegria de você. Sabe, eu e você devemos ser pessoas alegres, porque o nosso Salvador, ele nos deu uma alegria que ninguém pode nos tirar. Ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar essa esperança que você carrega dentro de você. Ninguém pode tirar essas imagens que Deus colocou dentro de você, de que haverá um futuro, de que haverá uma libertação, de que haverá um novo céu, uma nova terra, de que você não chorará mais, de que você não sentirá mais dor, de que a morte foi vencida, de que você vai abraçar quem você ama, de que tudo lhe será restituído. Martin Luther King tem uma frase linda. King é um dos homens de Deus que eu tenho admiração. Ele disse, todas as coisas que eu segurei em minhas mãos eu as perdi, mas todas as coisas que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda as possuo. Diga glória a Deus. Você possui todos os tesouros, todas as promessas. Você possui a vida eterna. Você possui a palavra de Deus. Você possui Jesus Cristo. E Paulo diz que quem tem Cristo tem tudo, mas quem não tem Jesus Cristo nada tem. Por isso Deus lhe deu Jesus, porque com Jesus você alcançou todas as coisas. Você abraçará o seu filho que descansa. Você abraçará o seu pai que descansa. Você abraçará a sua mãe que descansa. Você abraçará o seu irmão que descansa.
você abraçará todos aqueles a quem você colocou nas mãos de Jesus Cristo. Por isso que eu sou um fanático, eu sou um louco pelo Evangelho. Por isso que eu levo o Evangelho, eu falo do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo, eu entendo que a partir dali, nada mais pode ser acrescentado. Como disse Davi, o Senhor é o meu pastor e de nada eu sinto falta. Nada pode ser acrescentado quando você tem Jesus Cristo em sua vida. Nada pode ser mais acrescentado. Beyond doubt, this man was innocent. He showed his love for me. He led the way for me, and he gave his perfect life so I could live again. He paid the price for me,
Ye men of Galilee, why do you stand there, gazing into heaven? This same Jesus, which is taken from you into heaven, shall come again, in like manner as you have seen him go. Come quickly, Lord Jesus. I'll always be watching for you. Grandioso Deus, queremos nesta hora nos render aos seus pés. O Senhor tem sido realmente o caminho, a verdade e a vida. O Senhor provou o seu amor por nós, morrendo em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. E mesmo assim nós não fazemos ainda, não queremos reconhecer o seu amor e o seu sacrifício que nos substituiu. Senhor, aumente a nossa fé. Dá-nos vitória sobre o pecado. Salva-nos para o teu reino. É nisso que nós estamos confiados. Abençoe a cada um de nós que tenha sido tocado por essa mensagem. Que o Senhor Jesus possa estar vivo em nós. Em seu nome pedimos agradecidos. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo envolva cada coração aqui presente, hoje e sempre. Amém. E amém.